Vamos já iniciar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Que o nome do Senhor nessa noite aqui seja glorificado, seja agradecido, porque só Ele merece louvor, só Ele merece honra. Nesse momento convido você a se colocar em pé e abrir suas Bíblias no Salmo 66. Quem for achando para se colocando de pé, em reverência à palavra do nosso Deus. Salmo 66, de 1 a 4. Salmo 66, de 1 a 4. Eu vou ler, peço que os Diz assim: povos de toda a terra, cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem-no gloriosamente, digam a Deus, quão temíveis são os teus feitos, tão grande é o teu poder, que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora, e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. Glória seja dada ao nosso Deus. Nesse momento você possa estar fechando seus olhos e possa estar adorando ao nosso Deus através de uma oração, essa oração de adoração ao nosso Deus. Então feche seus olhos e ore junto conosco. Senhor Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma noite, te agradecendo por mais uma oportunidade que Tu nos deu de estarmos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome. E é com grande alegria, Pai, que pedimos, Pai, a Tua presença em nosso meio. Te pedimos, Senhor, a Tua presença em nosso meio, que possamos sentir a Tua presença em nossas vidas, Pai. Manifeste o Teu Espírito aqui, Senhor, essa noite. Que corações aqui, Senhor, sejam quebrantados. Que corações aqui, Senhor, sejam revigorados através do Teu Espírito, Senhor. Que cada louvor, Senhor, que aqui for cantado, que cada respirar, que cada movimento que aqui for feito, seja para a Tua honra e glória, Pai. Porque Tu, Senhor, só Tu mereces louvor, só Tu mereces honra, Pai. E é por isso que estamos aqui, Senhor, para dizer que Tu és lindo, para dizer que Tu és maravilhoso, para dizer que Tu é o Deus das nossas vidas, Senhor. E aleluia seja dada a Ti, Senhor, e glória seja dada a Ti, Senhor. Nos abençoa, Senhor, nos ajuda, Senhor, a prestar um culto, Senhor, que seja segundo ao Teu coração. Nos liga, Senhor, as coisas daqui de baixo e nos liga, Senhor, somente nas coisas que vêm do alto. Em nome de Jesus, Pai, que eu Te oro e Te agradeço. Amém. Nesse momento está com a igreja ainda de pé. Convido o Ministério Louvor que estará louvando com alegria ao nosso Deus. Graça e paz, irmãos. Vamos louvar ao Senhor, que é digno de louvor e de adoração. Como já foi orado hoje, só Ele é digno.
Mais do Senhor nesse lugar. Mais do Senhor em nossas vidas. Menos de mim e menos de mim. Vai tirando o egoísmo, Senhor. Vai tirando o nosso ego, Pai. Agora diga com fé, peça a Ele para que seja mais dele no nosso meio hoje. Faça dessa música a sua oração. Não cante, não, ore ao Senhor com essa música. Que o nosso ego seja quebrado nessa noite. Que venhamos ser livres de tudo aquilo que nos prende.
Amém. Glorificado seja o nosso Deus. Nesse momento teremos um momento de oração. Colocamos aqui 2 motivos. O primeiro motivo, eu peço à nossa irmã diaconisa Ivanete, para que ela possa estar orando, né, pelos enfermos carnais, né, que tem muita gente que nós conhecemos que estamos enfermos, mas também tem muita gente pelo meio do mundo que nós não conhecemos, que também estão enfermos, que nós possamos estar orando, pedindo a Deus pela cura dessas pessoas. E vamos orar também pelos enfermos espirituais, né? Que como assim existe os carnais, existe também os espirituais. Para fazer essa oração, eu peço à nossa irmã Valéria, que nós possamos estar orando com fé nesse momento. Oremos. Amém. Convido mais uma vez os irmãos a estar abrindo suas Bíblias no Salmo 4. Salmo 4, iremos ler o capítulo todo, do 1 ao 8. Quem for achando, vai colocando de pé mais uma vez, em reverência à palavra do Senhor.
Salmo 4, do 1 ao 8. Nesse momento teremos uma leitura responsiva, né? Eu irei ler e os irmãos irão responder. Leamos. Responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor virá quando eu o invocar. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confie no Senhor. Encheste o meu coração de alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Amém, glória seja dada a nosso Deus. Convido mais uma vez o Ministério Louvor e no decorrer desses cânticos a igreja estará com a oportunidade de dizimar e ofertar. Vamos ficar em pé para louvar? Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé? Digno Cordeiro Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus.
Jesus, teu nome é força, fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, e há de vir. Eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, glórias ao teu nome, Senhor. Se você não está podendo, peça a Ele. Quem tem poder
Amém. Nesse momento convido o nosso irmão Chesco, nosso irmão Francisco, para tomar o seu lugar. E peço ao nosso presbítero Eduardo Coelho para que ele possa estar orando pelo pregador, pela igreja e pelas ofertas. Oremos. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus nos abençoe. Abençoe a igreja do Senhor que está aqui reunida, a igreja do Senhor que está em casa. Deus nos abençoe. A palavra de Deus diz: quando nos reunimos, temos salmos, temos cânticos, temos a palavra do Senhor pregada, né? E tudo isso, de certa forma, já aconteceu aqui. A palavra de Deus já foi falada através dos cânticos, tivemos orações, tivemos adoração genuína ao Senhor. E vamos complementar com o prato principal, que é a palavra de Deus, né? Queria agradecer a oportunidade. Quando o pastor Rubens me convidou, eu não posso negar, né? Porque pastor Rubens é um paizão, né? Ele fez o nosso casamento, eu e Franciares estamos aqui, nossa família, os nossos filhos. E eu costumo dizer por aí que eu sou presbatista ou batisteriano, né? Metade, né? Batista e presbiteriano, eu agradeço. Ele me convidou para vir semana passada, eu não pude, mas eu disse a Franciares, eu não posso dizer não ao pastor Rubens não, né? E aquela igreja é uma igreja muito amada, essa igreja é uma igreja muito amada. Eu tenho os meninos aqui como meus irmãos. Alan é praticamente meu irmão. Coelho, Erinaldo nem se fala, né? Que é concunhado, irmão e amigo, né? E a palavra eu gosto de falar das Jesuscidências, né? Não existe coincidência no mundo de Deus, né? Eu pedi só para Alan tocar uma música depois que nós terminamos aqui a palavra de Deus, mas muito do que eu vou falar aqui já foi cantado. A graça do Senhor. A graça do Senhor é aquele favor imerecido. Nós não merecemos, mas o Senhor vem com sua graça e nos alcança. Um pastor que pastor Rubens conhece, chamado pastor Neto, dizia que é o amor grandão de Deus, né? A gente às vezes merece uma surra, mas Deus vai lá e nos dá, com a sua misericórdia, com a sua graça, nos alcança. E a graça de Deus nos alcançou para que nós tivéssemos a vida eterna. E hoje nós vamos falar em Romanos, né? Eu pretendo ser breve, mas Romanos é uma carta fantástica. Para quem... Queria que você abrisse aí em Romanos 11, do 33 ao 36. Eu ia ler ela completa, mas
vou me deter do 33 ao 36, tá? Romanos 11, do 33 ao 36, diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos, inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos dizer o quão felizes estamos aqui. Obrigado porque o Senhor já nos falou através das canções entoadas a Ti aqui, Senhor. Nós sabemos que fomos alcançados pela Tua graça, pela maravilhosa graça. Teu infinito amor nos alcançou. Obrigado, Senhor. Fala agora através do Teu servo. Não deixa sair da minha boca nenhuma palavra que não seja da Tua vontade. E fala, Senhor, aos corações aqui. E se tiver alguém que não Te conhece, que a Tua graça o alcance nesse momento, em nome de Jesus. Queria falar um pouquinho sobre Romanos. Romanos é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. E tem algumas coisas importantes relacionadas a essa carta. Essa é a carta mais longa do Novo Testamento. É a carta mais longa e talvez a mais profunda. E alguns estudiosos e alguns pastores até dizem que se faltasse a Bíblia por completo e ficasse só Romanos, ela já seria suficiente. Alguns entendem assim. Eu entendo que a palavra de Deus por completo ela tem a sua eficácia. Mas alguns entendem que talvez, obrigado, porque ele fala da graça, fala do alcance do amor de Jesus para com aqueles que não eram do povo de Israel, tá? E é uma carta que eu me dei por conta, lendo para fazer esse estudo, é uma carta, normalmente o que acontecia com Paulo? Paulo, ele visitava uma igreja e depois ia lá e... Eu visitei lá a casa de Alain e Rai e vou escrever uma carta aqui para ele. Hoje seria mandar um e-mail ou mandar um WhatsApp, seria muito mais rápido, mas Paulo chegou lá e vou escrever aqui. Olha, Alain, era bom umas recomendações aqui para você e tal. Tem muito cachorro aí, não sei, mas eu sei que você gosta. Bota um banquinho a mais lá no teu salão. E ele começava a fazer recomendações, porque ele passava ele visitava aquela cidade e depois escrevia uma carta. Mas engraçado que Romanos foi uma igreja que ele não visitou. Ele não visitou, mas ele tinha tanta autoridade por ser cidadão romano. Paulo era um cidadão romano, um grande estudioso da palavra, e ele escreve a carta aos romanos tendo toda essa autoridade. E o tema principal dessa carta é justificação pela fé. Você é mesmo pecador, viu, Alain? Você é justificado pela fé. A fé que você tem em Deus lhe dá a salvação. Então, esse é o sentido completo da carta, né? E fala também do povo judeu e de como o povo judeu... Jesus veio para aqueles que eram seus, que era o povo judeu, o povo de Israel, mas os seus o rejeitaram. Por isso nós temos esse privilégio de estarmos aqui. Por isso você, Coelho, foi alcançado. Por isso, Dedé, você foi alcançado. Porque a promessa vinha para o povo de Israel. E Jesus veio se sacrificar pelo seu povo, mas eles não o quiseram. Por isso, nós que somos chamados de gentios... Não porque nós somos bonzinhos, porque Dedê veio aqui e trouxe um copo d'água para mim, mas gentios porque não fazíamos parte do povo de Israel. E Paulo, no capítulo 11, ele, nesses últimos versículos, no 33 ao 36, ele faz referências, depois eu vou voltar aqui um pouquinho no texto, ele faz referências a outros livros. Ele faz toda uma citação que eu vou falar já para vocês aqui no capítulo 11, mas do 33
ao 36, ele faz referências a outros livros da palavra de Deus. Então, o 33, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Eu queria que você abrisse aí sua Bíblia em Jó 11, 7. Minha auxiliar Camila já marcou aqui na minha Bíblia. Eu vinha orando para que a iluminação aqui tivesse boa, para que eu pudesse ler, eu vou comprar uma Bíblia aqui com umas letras maiores, que eu estou usando óculos agora e não estou enxergando nada. Jó 11, 7 diz assim: você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? Na tua versão está como aí, Alan? Perscrutar também? E algum outro, na NVI, está do mesmo jeito? Você pode alcançar os mistérios de Deus. Vamos lá, vamos para o 34. O versículo 34 faz referência a Isaías 40, 13. Abra aí em Isaías. Isaías 40, 13. Isaías 40, 13. Isaías 40, 13 diz assim: quem definiu limites para o Espírito? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou instruiu como seu conselheiro? Vocês comecem a pensar nessas perguntas, tá? E o 35, o versículo 35 de Romanos 11, faz referência a Jó 41, 11. Volta lá para Jó, vamos lá, voltando para Jó. Estava em Isaías, Jó antes de Salmos, 41, 11. O versículo 35, o que é que nós estamos fazendo agora? Do 33 ao 36 de Romanos 11, ele está fazendo referência a alguns outros versículos, tá? Então, 35 faz referência a Jó 41, 11, que diz assim: quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Tudo que há debaixo dos céus me pertence. Esse é o próprio Deus falando. E o 36 faz referência a vários versículos, mas eu vou citar apenas um. 1 Coríntios 8, 6. 1 Coríntios 8, 6. Primeiro Coríntios 8, 6 diz assim: para nós, porém, há um único Deus, o Pai de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Aí você vai visualizar esses versículos em essas mesmas referências em outros versículos, como Colossenses 1,16, 1 Timóteo 1,17, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tem até um cântico que fala disso, né? Eu acho que aquele é um cântico de gratidão. Porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Tudo volta para ele. E para entender esses 4 versículos, nós precisamos entender você precisa voltar um pouquinho. A gente está nos últimos versículos de Romanos 11. Mas para isso você precisa voltar o 9, o 10 e o 11. Onde Paulo fala da incredulidade dos judeus. Os judeus não criam em Jesus. Eles rejeitaram Jesus. Eles rejeitaram... Israel, ela rejeitou o próprio Deus. Mas a culpa não foi do próprio Israel. E no final,
Israel vai ser resgatado para a glória de Deus. E nós, os gentios, vamos com Israel para o reino dos céus. E ele começa, e lá no versículo 11, do 5 ao 6, ele começa a falar de graça, e começa a falar também de obras, para que a relação entre fé e obras. A gente estava conversando a respeito sobre obras e refletindo sobre pessoas que você deve conhecer alguém, que aquela pessoa que não confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, mas que é uma pessoa boa, que é uma pessoa que até faz mais boas obras do que alguns crentes. Você deve conhecer alguém. Poxa, que gente, esse cara é gente fina, essa menina é gente fina. Poxa, ela está ajudando, está fazendo obra social, essa pessoa dá uma cesta básica àquela pessoa que não tem, ela fez uma doação assim, assim, assado. Mas a palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta. E as obras em si só, sem fé, elas não têm vida. Elas não têm vida. Nós somos alcançados, você é alcançado, você foi salvo para as boas obras. Mas as obras em si, elas poderiam... Porque isso poderia justificar a sua ida ao céu. Você está me entendendo? Está me entendendo? Você poderia justificar para Deus, se fosse só pelas obras, dizer para Deus, Deus, não, eu sou um cara bonzinho, daqui do meu salário eu vou lá na instituição tal e faço uma doação, eu não traio minha mulher, não bato nos meus filhos, eu sou um exemplo lá no trabalho, mas eu não quero conversa com o Senhor, mas mesmo assim eu quero ir para o céu. Não poderia fazer isso? Poderia se fosse só pelas obras, mas é por fé, é por graça. A graça do Senhor alcançou você e a mim. Lá no versículo, lá no versículo 11 e 12, ele começa a falar sobre nós, sobre eu e você. Ele começa a falar da rejeição que Deus passou a ter em relação a Israel e a redenção para que ele teve para conosco. Por causa da desobediência de Israel, ele alcançou a mim e a você. Que são, na palavra de Deus, ele se referencia a nós como gentios. Então, nós passamos a ser alcançados por causa da rejeição de Israel. Ele fala até um termo bem interessante chamado enxertados. Você já ouviu falar sobre enxertados? Sobre o que é um enxerto? Ele faz alusão a uma planta. Aí uma planta cortou um galho, aí vai pegar um galho lá de um pinheiro. Eu gosto muito de pinha. Então cortou um cabo lá do pinheiro, e ele pegou um outro cabo, outro galho, desculpa, e enxertou lá dentro, colou. É o que alguns fazem com a pele. Pega a pele de outro canto e coloca, sofreu uma queimadura, faz um enxerto, coloca ali no corpo para aquele local da queimadura ficar sarado. Então, a palavra de Deus em Romanos diz que nós somos enxertados. Nós não fazíamos parte do corpo, mas nós somos enxertados, nós somos colocados pela graça de Deus. Então, tudo isso para chegar a esses últimos versículos. Para chegar nesses últimos versículos. Nós estamos vivendo dias difíceis, né? E eu já ouvi por aí alguns que se dizem profetas dizendo, não, isso foi mandado por Deus, e Deus assim diz, blá, 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 blá. Eu fico muito temeroso quando alguém fala em nome de Deus, trazendo uma profecia que às vezes nem é. E na maioria das vezes nem é. Dizendo que o que está acontecendo no mundo agora é porque Deus fez assim, assim, assado. Eu creio que nós temos que tirar Deus está nos ensinando nesse momento. Deus está nos ensinando. Nós somos privados de estar aqui na casa de Deus por muito tempo. Eu acompanhei alguns cultos de vocês, eu acho que foram feitos lá na casa do pastor Rubens, não foi, Dedei?
Foi? Foi feito lá na casa do pastor Rubens. E todos querendo... Eu encontrei Dedé agora, e o quão difícil não é querer abraçar Dedé, porque faz tanto tempo que eu não vejo. Então, nós somos privados de tantas coisas, de estar juntos, de poder estar mais vezes na casa um do outro. Eu queria dar um abraço em Valéria agora. Todos vocês queriam abraçar a Dona Francisca, eu tenho certeza, mas por questões de saúde, questões de pandemia, nós não podemos. Então, nós somos privados de muitas coisas. Nós somos privados dessas coisas e estamos vivendo esses dias difíceis. Mas, para que entendamos o que é mais importante, o que é... começamos a entender e dar valor a algumas coisas, a ficar em casa com a nossa família, a valorizar o nosso pai, o nosso filho, o nosso irmão, a valorizar aqueles tempos que nós tínhamos de sobra e agora não temos mais. E o Senhor tem ensinado, tem aproveitado esse momento para nos ensinar. E Paulo coloca alguns questionamentos aqui. Ó, a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem pode entender a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem foi o conselheiro do Senhor? Ele já existe de eternidade a eternidade. Ninguém foi o conselheiro de Deus, porque ele já existia. E para nós que somos humanos, é difícil de entender isso, porque nós temos início, meio e fim. Eu acompanhei o nascimento dos meus filhos, acompanhei o nascimento lá, estava lá no primeiro momento que a médica falou do nascimento de Camila, eu saí da sala e fui vomitar, porque eu passei mal. Aí Franciares disse, você não vai acompanhar não, você é muito frouxo. Mas eu fui lá, eu estava acompanhando. E muito possivelmente eu não vou acompanhar os últimos dias deles, porque normalmente os pais vão antes. Esse é o curso natural das coisas. Mas eu sei quando eu nasci, eu sei da minha trajetória, eu não sei quando vai ser meu fim, mas um dia vai chegar o meu fim. Nós temos início, meio e fim. E nós queremos determinar Deus com início e fim, mas Ele é eterno. A palavra de Deus diz que Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele já existia de eternidade a eternidade, Ele não morre. Ele não morre. Isso para a gente é difícil de entender. Para a gente é difícil de entender que nós vamos passar o resto dos dias com Ele. O resto da eternidade com Ele. Para a gente é difícil de entender isso. Porque nós entendemos que a vida tem início, meio e fim. Mas pela graça dEle nós vamos viver eternamente com Ele. Todos aqueles que entregaram sua vida ao Senhor Jesus. E quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu? Quem foi que deu alguma coisa a Deus para que Ele depois o recompensasse? Aí no final, Ele explica tudo. E no final, Ele explica tudo. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Queria dizer 3 coisas para vocês nessa noite. Que vocês não esquecessem. E assim eu termino a mensagem. Porque dele são todas as coisas. Porque dele são todas as coisas. Ele está dizendo aqui, ó. Dele são todas as coisas, menos o óculos de Valéria. Não. Dele são todas as coisas, menos Gustavinho, seu filho, Franciares. Não. Dele são todas as coisas, menos sua esposa, viu, Rubens? Menos Ivonete, não. Ele está dizendo aqui que todas as coisas são dele. Porque dele são todas as coisas. Está vendo sua casa? Sua casa é dele. Está vendo seu trabalho? Seu trabalho é dele. Seu dinheiro? Não, Tiesso, não mexa aí no meu dinheiro não, que
Meu dinheiro é meu. Seu dinheiro é dele. Seus filhos são dele. Seus cachorros, viu, Rai? São dele. Por que são dele? Para que essas coisas glorifiquem a Deus. De que adianta a sua casa se você não pode receber as pessoas? Eu me lembro que todo final de ano a gente ia lá para o pastor Rubens. E eu sei que ele tem o dom qual é o dom? Dom de hospitalidade, dom de hospitalidade. Porque se ele tiver um pedaço de queijo lá, ele divide com você. Normalmente, pedaço de queijo é grande. Eu aprendi com o pastor Rubens que a gente tem que comer tora grande. E ele compartilhava com todos. Eu não poderia ser hospitaleiro na minha casa, porque minha mãe não deixava eu levar ninguém. Está trazendo esses meninos para cá. Mas na minha casa eu posso receber. Recebi durante muito tempo todos os adolescentes e jovens lá da igreja durante bom tempo. Porque eu entendia que a minha casa era do Senhor. Durante muito tempo, eu pedi uma impressora ao Senhor. Logo quando eu comecei a trabalhar, eu disse: Senhor, se o Senhor me der uma impressora, lá atrás, muito tempo atrás, eu digo, se não faltar cartucho, que era muito caro e ainda é caro, né? Eu vou usar essa impressora para a obra do Senhor. E nunca faltou cartucho lá em casa, nessa época. Porque eu usava a impressora em favor do Senhor. Você que tem um carro e não gosta de dar carona, lembre-se, seu carro é para a glória do Senhor. Dê carona. Para você não vai ser nada não, mas para aquela pessoa que estava esperando o ônibus para ir de um canto para outro, é a melhor coisa do mundo. E olha que eu fui um caroneiro de primeira, viu? Tinha um rapaz lá na Miranda que ele era conhecido por gostar de pegar carona. Ele não perdia carona de jeito nenhum. Seus filhos são para a glória do Senhor, eles não são seus. Quando Deus pediu Isaac a Abraão, ele foi lá imediatamente e colocou. Eu não sei se teria essa força para fazer isso. Porque todas, a sua bicicleta, viu, Dedé? É do Senhor. Porque todas as coisas são dele. Porque dele são todas as coisas. Entenda isso, meu amado. Entenda isso, todas as coisas são dele. A sua vida é dele. Você que está online aí, a sua vida é dele. Se você algum dia pensou em tirar a sua própria vida, você não pode tirar a sua própria vida, porque sua vida é dele. Você não pode tirar algo que não é seu. A sua vida é dele. A sua vida é dele. Porque por meio dele são todas as coisas. Por meio dele são todas as coisas. É por causa dele que as coisas acontecem. Você que não fique pensando que, poxa, eu estou sofrendo tanto nesse momento. A palavra de Deus, nós cantamos aqui hoje, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não quer dizer que você não vai sofrer. Isso não quer dizer que você não vai passar por perrengue. Isso quer dizer que mesmo que não haja fruto na videira, ainda assim você vai louvar o Senhor. Mesmo que tudo pareça estar dando errado agora, o Senhor quer lhe ensinar alguma coisa. O Senhor quer lhe ensinar alguma coisa. E isso vai redundar em bênção para você lá na frente. Eu não entendia muitas vezes porque eu era adotado. Eu não entendia. E às vezes perguntava para Deus. Até um dia que eu compartilhei a minha vida com um jovem lá da igreja, eu nem imaginava que o pai dele não era o pai dele, e ele começou a chorar. E ele começou a chorar e se quebrantar. Eu disse, cara, o que foi? Esse cara, aquele homem que está lá, que você acha que é meu pai, ele não é meu pai. Meu pai nos abandonou em determinado momento e minha mãe casou de novo. E essa palavra que você deu,
para mim, dizendo que foi adotado, mas entende que o Senhor tinha um propósito na sua vida, foi bênção na minha vida. Às vezes você deve ter passado por alguma coisa que você, ou algum pecado durante toda a sua vida, mas que você venceu. Lá na frente isso vai redundar em bênção para você contar para outra pessoa e dizer: eu posso dizer para o meu filho quando ele chegar à adolescência: meu filho, eu passei por muitas dificuldades na adolescência, mas eu venci no final. Meu filho, eu passei por algumas dificuldades que, infelizmente, talvez você vá passar, mas eu quero dizer para você que talvez você não precise passar, porque papai já passou por isso e papai está avisando você que você não precisa passar por isso. Porque por meio dele são todas as coisas. Por meio dele, alguém uma vez encontrou você e falou de Jesus para você. E você encontrou a salvação em Jesus. Por meio dele, você encontrou um trabalho. Eu me lembro, eu jovem, 19 anos, cheguei no culto de oração e pedi muito a Deus um trabalho, porque as coisas lá em casa eram muito difíceis. Minha mãe vivia de uma pensão do meu pai, e tudo era muito limitado, e eu quando era jovem, não entendia isso. Eu via meus amigos com roupas boas, e eu comprava roupas ou mandava fazer em algum lugar. Francisco disse que eu tenho trauma da Controle Confecções, para quem não é do tempo. E eu chorava e não entendia, e fui num culto de oração lá na igreja numa quarta-feira e pedi: Senhor, me dá um trabalho. E Deus me deu o melhor trabalho de todos os estágios, de todos que concluíram a Etiferne naquele ano de 94. E alguns chegaram para mim até para dizer: poxa, você era um dos últimos da turma. Eu nunca fui um aluno top, eu era ali no meio. Mas todo mundo pegou estágio, e apareceu esse estágio bom para você, porque ele estava trocando lâmpada lá numa empresa. Porque foi por meio dele. Por meio dele são todas as coisas. Quando a gente dizia para você, Alan, que quando você saísse de lá, Deus ia lhe dar algo melhor. Às vezes você não entendia, mas Deus foi fiel. E eu vi o testemunho desse jovem dizendo que não queria trabalhar no domingo. A gente trabalhou junto. E o quanto Deus foi fiel na vida dele. E quanto ele fez redundar em bênção na sua vida. Porque foi por meio dele. Foi por meio dele. Foi por meio dele que eu, quando jovem, disse que queria ter uma família, porque minha família era toda bagunçada. Minha família era toda bagunçada. Eu vinha de uma adoção. Meus pais genéticos já eram... Meu pai já tinha se separado várias vezes. Meu pai adotivo já tinha se separado várias vezes. E eu dizia para Deus: Deus, eu quero ter uma família para fazer diferente. Eu quero ter uma família para fazer diferente. Eu quero casar com uma boa mulher e ter meus filhos e estar com eles o tempo todo. Hoje nós estávamos na cama. Camila estava agarrada comigo de um lado e Gustavo do outro. E eles estavam brincando comigo e disputando a atenção do papai. Eu pedi isso lá atrás. Eu pedi uma família ao Senhor e Ele me deu. Por meio dEle. Por meio dEle. Porque por meio dEle são todas as coisas. E por fim, para Ele são todas as coisas. Para Ele são todas as coisas. A sua vida é para Ele. Deus tem lhe dado coisas boas, eu sei. Ele se alegra em dar coisas boas aos seus filhos. A palavra de Deus diz, Jesus manda nós observarmos os passarinhos. Jesus manda nós observarmos os lírios do campo. E Ele faz uma promessa a nós, que nunca nos faltará o que comer e o que vestir. Todas as coisas
são dele. Nossa vida é dele e ele cuida de nós. Se você tem dúvida que Deus não cuida de você, saiba, ele cuida de você. Nós vamos voltar para ele. Nós vamos voltar para ele porque nós somos dele. Todas, porque para ele são todas as coisas. Nós vamos voltar, Alain, um dia para ele. E vamos cantar santo, 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 santo. Você entende, meu amado, o que eu falei hoje à noite? Não é sobre você, é sobre o que ele pode fazer na sua vida. Não é sobre você, é sobre o que ele pode fazer também através de você. Mas se lembre, não é sobre você, é sobre ele, porque dele, para ele, por meio dele, são todas as coisas. Nós falamos hoje aqui, João Batista dizia: é necessário que ele cresça e eu diminua. É necessário que ele cresça e eu diminua. Nós devemos ser como o juiz de uma partida de futebol. Se o juiz não aparece, é porque ele foi bom. Mas se ele aparece, é porque ele trouxe todas as atenções para ele. Nós não devemos aparecer. Às vezes não tem como, né? Você vem aqui, vai fazer uma pregação, você aparece. Você vem no ministério de louvor, você toca, canta. Então você acaba aparecendo, mas a glória toda deve ser para ele. Eu queria terminar cantando uma música. Deus tem falado comigo. Por isso que eu gostei desses versículos quando eles dizem: quem conheceu a mente do Senhor para dizer que Deus vai trabalhar assim, assim, assado. Ele vai trabalhar sem ir contra os seus princípios, mas você não pode colocar Deus numa caixinha. Deus não está nessa igreja como prédio. Ele está dentro de você, dentro de Rubens, de Ivonete, de Dedé, de Dedei, de todos aqui, de Valéria, de Franciares, Coelho, Gabriel. Quando nós saímos daqui, esse templo fica vazio, porque a casa de Deus somos eu e você. E Deus tem falado comigo, normalmente através de uma canção, e depois uma canção que tem base na sua palavra. E Deus primeiro falou comigo através dessa canção que nós vamos cantar agora. Coloca aí, Gabriel. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão intermináveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele,
são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, santo, santo. Santo, santo, santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, santo, santo. Santo, santo, santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Cantamos Hosana. Salva-nos, Jesus. Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Você pode ficar de pé e adorar o Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, 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 Hosana nas maiores alturas. Hosana, 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 Hosana nas maiores alturas. Porque dele, por meio dele, para ele. Cante, igreja. Oh, 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 porque dele, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Oh, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós. Que o Senhor nosso Deus os abençoe e tenha falado ao seu coração essa noite, certo? Amém. Glória a Deus, que tudo seja para Ele, né, irmãos? Nesse momento vamos ficar todos de pé, vamos fazer
uma oração para encerramento do culto. Agradecemos desde já as pessoas que estão assistindo a live, que convido vocês para novamente, domingo, no mesmo horário, aqui no Facebook, irmãos possam estar acessando e junto conosco, venha adorar e glorificar esse Deus, que tudo é para Ele. Oremos. Senhor Deus eterno Pai, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que foi pregada nesse canto aqui. Te agradecemos pelos louvores, ó Pai amado, porque podemos sentir, Senhor, a Tua presença, Senhor, em cada ato que foi feito aqui, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai amado, pelos irmãos que estão nos assistindo, que a Tua palavra, Senhor, possa ter penetrado em cada coração, Senhor Deus, possa ter entrado em cada lar, Senhor, que onde a Tua palavra chegue, ó Pai amado, venha transformar cada casa, Senhor. Que Tu possa, Senhor, abençoar esses irmãos, esses amigos que estão assistindo, que eles venham, ó Pai amado, ser abençoados pela Tua presença, Pai. Que Tu possas, ó Pai amado, nos levar, Senhor Deus, em paz para os nossos lares, que Tu possas nos proteger, nos livrar de todo o mal, Pai. E que durante toda essa semana, Senhor, o Senhor seja conosco, que o Senhor seja o nosso guia, que o Senhor seja o nosso alicerce, Pai. Pois só assim tudo dará certo, Pai. É no nome santo de Jesus que nós te pedimos, nós te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e o poder e as doces consolações do Espírito Santo possa estar com essa igreja e pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Amém. Quarta-feira, só dizendo que quarta-feira também terá uma live de estudo com o nosso irmão Tiago. Amém.